Vamos dar sequência no cadastro, no tutorial, passo a passo aqui de como criar um diário de trades profissional com o Voids. Vamos para o segundo cadastro importante, que é o operacional. Aqui no menu cadastros, vem em operacionais e cadastrar um novo. Ao clicar em novo, ele já vai cadastrar um operacional para você com o nome do operacional. A gente vem aqui e altera o nome. Então, por exemplo, eu gosto bastante da análise técnica e acredito que todo mundo conhece um operacional clássico, que é o pivô. Então, eu vou usar de exemplo o pivô para a gente trabalhar aqui, fazer nosso diário de trades do operacional pivô e outros operacionais. A gente pode criar quantos operacionais a gente quiser e dentro de cada operacional a gente pode criar grupos e parâmetros. Esses parâmetros vai da nossa necessidade, da nossa criatividade, da nossa necessidade do que a gente quer saber sobre aquele operacional. Então, por exemplo, aqui o operacional do pivô, eu posso querer trabalhar com as médias e fazer um estudo dentro do operacional de pivô sobre a média móvel estar alinhada. Então vou colocar um grupo aqui que eu vou chamar de médias e eu quero saber se elas estão alinhadas. Então eu trabalho com a média de 20 e a média de 200. Eu quero saber se a média de 20 está acima da média de 200. E eu também quero saber se a média de 20 está abaixo da média de 200. Quando a média de 20 está acima da 200, eu quero trabalhar com compras. A gente pode selecionar o parâmetro e colocar cores. Então, eu gosto de deixar bem visual assim para poder facilitar, né? Vamos pensar aqui que a média de 20 acima da 200 indica operacional de compra. Eu posso colocar aqui o texto branco e a cor do fundo verde, indicando que é um parâmetro para compra dentro desse operacional. Posso colocar uma descrição aqui também para explicar mais sobre o que é esse alinhamento. A média de 20 períodos deve estar alinhada acima da média de 200 para sinalizar que o mercado está comprador. Vou salvar, posso fazer a mesma coisa aqui para venda. Eu não vou fazer tanto detalhe, escrever tudo para a gente não perder muito tempo, mas só para ficar exemplificado o que a gente pode fazer, né? Quais cadastros a gente tem. Então, esse é um grupo. Eu quero fazer essa análise sobre as médias e posso colocar também a distância. Eu quero saber a distância do preço e a média. Quero saber se a entrada no trade de pivô estava perto da média, perto da M20, ou se estava longe da M20. Posso mudar as cores aqui também. Eu gosto disso. Gosto mesmo. Eu recomendo que você faça, porque na hora de responder o questionário de trades que você for selecionar essas informações, as cores ajudam muito para identificar. Vou mudar rapidinho aqui, só mais esse, tá? No próximo eu vou mais direto para a gente não perder tempo. Só para ficar um exemplo a mais aqui. E eu posso colocar quantos parâmetros eu quiser. Eu posso trabalhar dessa forma. Posso entender esses grupos e parâmetros como pergunta e resposta. Então, outra coisa que eu gosto de olhar pode ser aqui a correlação com o dólar. Caso você opere índice dólar, então você quer ver a correlação, porque normalmente quando o dólar está caindo, o índice está subindo. Então você quer fazer essa análise, você pode criar aqui dólar em alta, dólar em baixa, dólar consolidado lateral, índice em alta, tendência de alta, né? Índice em baixa, índice lateral. Tá, vamos usar só esses três parâmetros aqui para a gente não perder muito tempo. Agora eu quero explicar o porquê disso aqui, como é que isso aqui vai te ajudar dentro do seu operacional, das suas estratégias. Esses parâmetros, eles são filtros para você encontrar os seus trades e fazer os seus estudos, ou você quer tirar uma estatística em cima disso aqui. Quantos trades de pivô que eu fiz uma compra com a média de 20 acima da 200, com a entrada perto da média de 20. Tenho 200 trades no total, mas filtrando pelo pivô nessa configuração desses parâmetros aqui, eu tenho 100 trades. Desses 100 trades, eu acertei 60 e errei 40. É para isso que vai servir esses parâmetros aqui, para
para você conseguir ter uma ideia ali, trazer para você a realidade desse pivô aqui, o que você está conseguindo tirar de resultado, né? Você está sendo lucrativo, você está tendo prejuízo. Eu vou trazer uma outra conta para conseguir exemplificar melhor dentro das outras telas como que isso vai funcionar, porque se eu falar só aqui pode ser que fique muito superficial. Um outro detalhe aqui que você pode arrastar e qual parâmetro você quer responder primeiro, né? Qual grupo você quer responder primeiro. E os grupos aqui, os parâmetros também você pode clicar e arrastar para poder responder, trocar de um grupo para o outro, qual a sequência das informações. Beleza, continuando aqui, você tem esse botão de operacionais, ele vai levar você para a lista dos operacionais, a lista anterior. Vamos clicar aqui, a gente só tem um pivô cadastrado, eu vou alterar ele, voltamos aqui e dentro desse botão de configurações a gente tem as corretoras. Para essas corretoras o pivô vai estar sendo exibido, mas na Binance eu não trabalho com pivô, meu operacional é outro lá, então eu não quero que apareça o pivô lá, para não ficar aquele monte de informação, aquela bagunça. Eu posso tirar a corretora daqui e ela não vai ser exibida quando eu estiver cadastrando um trade na Binance. Só isso, é bem simples essa parte do operacional. Agora eu quero trazer uma conta minha particular para poder exemplificar melhor o que é esse operacional e como que você vai usar no dia a dia. Deixa eu trazer uma conta aqui de testes. Deixa eu ver qual conta que eu tô aqui. Essa conta aqui, acho que eu tenho bastante coisinha. Aqui, beleza. Então, dentro do operacional, análise técnica. Deixa eu abrir primeiro o operacional aqui. Operacionais, análise técnica. Isso aqui foi quando eu criei o Voids. Eu estava começando a fazer os trades e criei todos esses parâmetros aqui para poder fazer a minha análise dos meus operacionais, das minhas estratégias. Então, antigamente não tinha a opção de criar muitos operacionais. Eu tinha um operacional e dentro desse operacional eu criava todos os meus parâmetros. Então, por isso eu tenho aqui o padrão. E antes eu também não conseguia organizar dessa forma aqui, por isso que está com o 01, 02, 03. Era assim que eu conseguia fazer a sequência. Agora eu tenho essa funcionalidade aqui que facilitou bastante. Ok, então dentro da análise técnica eu tenho os padrões que eu opero: pivô, a bandeira, um retângulo, a VWAP, os tipos de padrão que eu faço trade dentro da análise técnica. Tenho o contexto, então eu tenho aqui a média de 20 virada para cima, de lado para baixo. Eu tenho a média de 20 acima da 200, abaixo da 200, a média de 200 para cima, a média de 200 de lado, a média de 200 para baixo. O volume, eu poderia criar um outro grupo, né, para o volume, mas ficou tudo junto aqui, não tem problema. O volume acima da média de 20, abaixo. Enfim, tenho todos esses grupos aqui e todos esses parâmetros que são coisas que eu meço dentro desse operacional. Como assim? Agora vai ficar claro. Eu tenho aqui o dashboard, onde eu vou fazer a análise do meu operacional, análise técnica, e vou começar a filtrar esses trades aqui para eu conseguir ver os resultados. Ou posso vir aqui no cadastro de trades e fazer uns estudos sobre os trades de análise técnica de pivô que deram loss. Eu quero fazer uma análise deles para conseguir identificar algum padrão que eu estou perdendo dinheiro à toa. Então posso fazer essa pesquisa também. Vamos aqui pelo painel. Já apresento para você aqui o painel. Então já está até filtrado aqui o operacional análise técnica. Aqui na esquerda eu tenho esse painelzinho aqui de filtros, né? Se ele estiver fechado, você pode clicar aqui em filtrar. E aí você tem várias opções de filtro aqui de período, moeda, ativo, destinar aqui um capital inicial para fazer os cálculos aqui de drawdown, corretora que você quer analisar. Eu quero analisar só o BTG, só a Binance, eu quero duas ao mesmo tempo. Você pode ir mesclando essas informações, cruzando essas informações para ir calculando e trazendo aqui nos painéis os resultados do que você está filtrando. Tipo de conta, quero ver só conta real, só simulador, só replay. Enfim, tem todos esses aqui, não vamos perder muito tempo porque a gente está falando sobre o operacional. Dentro do filtro operacional, eu seleciono aqui qual operacional que eu quero analisar. Ou se eu quiser múltiplos operacionais, eu posso clicar aqui, ele vai trazer todos eles. Só que quando eu seleciono múltiplos operacionais, eu não consigo usar os parâmetros têm que ser dentro de um operacional único, para não dar bagunça. Então vamos usar aqui um operacional único da análise técnica
e vamos filtrar aqui a bandeira, por exemplo. Então, eu tenho 34 trades cadastrado de bandeira. Eu vou desmarcar aqui, só para a gente analisar, que no total são 247 trades, que deu um resultado aqui de R$4.000. Se eu filtrar só bandeira, ele vai procurar dentro desses 247 trades, só os trades que eu marquei o parâmetro bandeira. Beleza, eu tenho 34 trades. Eu posso analisar esses trades aqui, os 34. Ele vai listar aqui para mim. Eu posso ver só os gains. Posso clicar aqui, ele vai trazer só os gains para mim. Eu tenho aqui a galeria para eu poder abrir as imagens ou os vídeos que eu coloco naquele trade. No cadastro de trade eu vou explicar mais sobre isso. E aqui todos esses itens aqui que está como links, eu posso clicar para analisar essas informações. Mais para frente eu vou entrar aqui nesse dashboard e a gente faz todo o detalhe aqui de tudo que tem aqui dentro dessa tela. Mas vamos voltar aqui para o operacional, filtrando aqui a bandeira e descobrimos que a gente tem 34 trades e fazendo trades de bandeira eu tenho lucro. Ótimo, então eu vou continuar trabalhando com a bandeira. Vamos ver o pivô. Pivô tem 65 trades e eu perdi R$320. Pivô, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu posso clicar aqui e começar a analisar os trades de pivô para ver o que eu posso melhorar ou se eu tenho que parar de fazer mesmo isso aqui. Tá, vamos ver os pivôs e eu quero filtrar pivôs onde eu fiz operação de compra. A operação de compra foi muito ruim. Eu quero ver pivô de venda. Nas vendas eu estou positivo. Então, por que nas compras eu estou tendo prejuízo? Aí eu vou analisar trade a trade, fazer o estudo do meu diário. É para isso que serve a ferramenta, para você encontrar os seus trades, identificar o que está dando certo, o que está dando errado e o que você tem que melhorar. Ok, então aqui acho que ficou claro, né, sobre o operacional, para que serve esses parâmetros, para você identificar. Você vai ter todos os grupos aqui, todos os parâmetros e você pode ir mesclando essas informações. Pivôs de compra que a média de 20 estava para cima, ou que estava de lado, ou que estava para cima, acima da média de 200. Você consegue ir cruzando todos esses dados aqui para você encontrar os seus melhores pontos, os seus piores pontos, o que você tem que ajustar e o que você tem que parar de fazer. Esse é o operacional. Os operacionais é isso aqui. Temos essa opção aqui de duplicar um operacional. Então tem aqui, por exemplo, o primeiro pivô, que é um operacional que eu andei testando. Eu vou usar ele de exemplo, provavelmente em outras apresentações, porque ele tem uma particularidade muito legal que eu testei e criei a funcionalidade de dinheiro na mesa. Então eu vou usar esse primeiro pivô para poder explicar como é que funciona. Então, se eu quiser duplicar um operacional, né, tenho muitos parâmetros que eu já cadastrei, não quero cadastrar tudo de novo, eu quero duplicar eles para ganhar tempo. Eu clico aqui, vou fazer uma cópia desse primeiro pivô com todos os parâmetros que está lá dentro. Depois eu altero essa cópia, coloco o nome que eu quiser. Por exemplo, se eu quiser aproveitar o pivô e criar o operacional bandeira, que tem muitos parâmetros lá que é parecido, né, as médias eu uso da mesma forma. Então eu duplico e ganho um tempo aí para fazer o cadastro, só vou lá e altero o que é necessário. Fechamos aqui, o vídeo ficou um pouco comprido, mas acho que ficou claro a parte do operacional e os filtros dos parâmetros.